Estamos mais uma vez nos encontrando. Olá a todos, olá a todas, caros acadêmicos, caras acadêmicas. Hoje, a nossa sétima aula, vamos fazer uma abrangência da nossa discussão, que a gente vem trabalhando muito sobre o planejamento estratégico, né? Lógico, por acaso, é o nome da nossa disciplina. Mas eu gostaria de saber, vocês estão conseguindo enxergar, estão começando a entender? Coloquem no fórum, se vocês tiverem dificuldade, coloque lá. Que a gente precisa, antes de eu continuar preparando a aula, eu preciso saber o seguinte, onde é que vocês estão precisando de reforço para poder melhorar isso aqui? Lembra que eu falei, a minha função é entregar o melhor possível para vocês. Não é somente chegar aqui e entregar um conteúdo, não. O conteúdo tem que ser entregue para que vocês entendam. Eu não posso simplesmente cumprir tabela. Não, tem que entregar isso, entrego de jeito nenhum. Eu preciso entregar para vocês o que tiver de melhor. Então, mas para isso, eu preciso que você diga para mim o que é que você está tendo dificuldade, ou que você gostaria que a gente reforçasse. Tá bom? Então, eu preciso disso de vocês. Bom, vou compartilhar a telinha para a gente começar a nossa aula hoje. E vamos hoje discutir um tema bem interessante, que é justamente sobre a questão da visão sistêmica aplicada ao planejamento. Aí você fala visão sistêmica, o que é isso? Vamos pensar em sistema? Sistêmica, sistema. Vamos pensar no sistema orgânico. Podemos pensar no sistema orgânico? Vamos tentar imaginar isso aqui? Veja bem. Vamos dizer que você está sentindo cefaleia. Dor de cabeça, ou dor na cabeça. Oh, amanheci horrível. Não estou bem. Oh, Deus, oh, céus, oh, vida. A minha cabeça está doente. Aí você vai lá, toma analgésico, espera um tempo, passou a dor de cabeça. Ótimo. Então, você fala, dor na cabeça. Dor de cabeça. Vai para frente, volta outra dorzinha, justamente de cabeça. Você toma outro analgésico, sabe por quê? Porque funcionou da outra vez. Aí passou a dor de cabeça. Tá bom. Vem cá, não está na hora de você consultar o médico para ver se o problema, o que é essa dor de cabeça. Muitas vezes a dor de cabeça está sendo simplesmente um alerta do teu organismo, do teu sistema, de que algo não está funcionando bem. Pode ser muitas vezes o quê? O fígado que não está funcionando muito bem. Entendeu? Não é que você está com dor de cabeça por ter batido a cabeça. Não. Uma comida que não te fez bem. Oi, Alexandre, o que é que isso tem a ver com planejamento estratégico? Muita coisa a ver, porque é o seguinte, a gente vai discutir o quê? A visão sistêmica aplicada. Aí, nessa aula que a gente vai explorar essa explicação dessa visão sistêmica. Como é que o planejamento estratégico na gestão pública precisa olhar para ela? Não tem uma forma de você compreender o todo, entendeu? Você precisa, para poder entender o todo, você precisa analisar as partes, e as partes te dão a resposta para o todo. Por esse motivo que eu falei, dor de cabeça e o fígado, não é? Entendeu? Para daqui, para de lá, é assim. Então, veja bem, a abordagem, essa visão sistêmica, é uma abordagem que considera a interdependência entre as partes de um sistema. Não existe nada solto no processo. E a gente pode provar isso. Pode provar. Veja bem, você quer ver um exemplo muito simples? Você já percebeu como é que acontece na economia do mundo? Vamos pegar uma das grandes potências, os Estados Unidos. Quando há um problema qualquer, uma situação que envolva a alta administração, a gestão poderosa lá, tipo presidência, você sente que o efeito na bolsa é de imediato? Os investidores que estão dentro dos Estados Unidos, ele olha assim, opa, peraí, isso pode atrapalhar a gente.
Tá? Então, vamos pegar a sexta potência do mundo. Você sabe qual é a sexta potência econômica do planeta Terra? É a tua casa, é o Brasil. Então, vamos entender o seguinte: um posicionamento do nosso presidente, um posicionamento em relação à situação estrangeira, isso pode provocar uma situação muito ruim ou muito maravilhosa no mercado todinho, entendeu? Isso pode fazer com que as ações caiam, subam, o dólar baixe, o dólar suba, e tudo isso vai afetar a economia. Se afetar a economia, vai afetar teu bolso, literalmente. Não é verdade? Então, só por aí você percebe que é tudo interconectado. Mas olha só, eu estou falando interconectado para vocês. Olha o que a gente está fazendo. A gente está trabalhando aqui via uma gravação, via uma aula. Eu não estou frente a frente com vocês, mas eu estou imaginando estar conversando com vocês. E vocês podem estar assistindo onde? No celular, no notebook, no desktop, sei lá, até se for mais chique, na TV de casa. Né? Eu falo mais chique, eu ficar mais bonito, não adianta muito. Mas então é o seguinte, está tudo conectado. Olha, um exemplo básico. Uma pessoa muito próxima a mim, uma menina maravilhosa, ela teve uma situação de uma surpresa absurda. Hackearam as contas dela. Aí você fala, mas hackearam as contas? Não. Com certeza eles pegaram só uma. Mas como tudo estava interconectado para ela, que é a dona de todas as contas, pronto, pegaram tudo. Ela teve que ser muito rápida para poder desfazer isso aí. A sorte é que ela é uma pessoa extremamente inteligente. Eu admiro demais. Eu sou fã dela. E essa garota, ela conseguiu correr atrás. Eu vou te falar uma coisa, eu conheço o pai dela. E ela nunca fez curso de TI, não. Mas ela conseguiu correr atrás, ela conseguiu desfazer o que tinham feito. Então, está tudo interconectado, entendeu? Principalmente nessa nossa atualidade. Observa bem esse esquema de uma visão sistêmica. Observa que a visão sistêmica ela precisa ter uma visão ampla do negócio. Ah, mas isso não se aplica a nós na administração pública? Claro que se aplica. Claro que se aplica. Se você está trabalhando em relação ao hospital, qual é a visão ampla do hospital? Não é atender a sociedade, a saúde? Não é isso? E se você estiver trabalhando com um órgão que trabalha, cuida da parte de comunicação, a visão do negócio é levar a informação, a comunicação para a sociedade. Então, pronto, você tem que ver a visão ampla do negócio, a organização desse negócio, o relacionamento com as diversas áreas que esse negócio no qual você está envolvido. Vamos pensar no departamento que você está envolvido, com o qual ele vai se comunicar. Você pode muito bem definir, a partir daí, as metas, sem esquecer de toda essa amplitude de áreas, dessa interconectividade. A questão da elaboração de estratégia está sempre vinculada a isso. Esse pensamento, aí você fala alinhar pensamento. Alinhar pensamento é o seguinte, eu não posso entrar com minha ideia e ela ser a verdadeira. Eu preciso entrar com minha ideia e perceber os pares que serão afetados por essa visão, por esse efeito dessa ideia, entendeu? Então, a gente precisa discutir para, vamos dizer, refinar. Porque quanto mais ideias bem refinadas, mais forte é o engajamento. Analisar a situação de risco. Nada no mundo existe sem que um risco esteja presente. Inclusive dizer, melhor do que você esperava. Se você tem um resultado muito maior do que você esperava, o seu planejamento está falho. Pois é. Você disse que esperava que o órgão que você trabalha ela tivesse um aumento de 15 números lá. Aí chegou a 14. Puxa, você é excelente de previsão. Você quis 15, deu 32. Opa! Foi bom, melhor do que eu esperava. Não, foi você que planejou errado. Você subdimensionou. Você queria 15, deu 2, 3. Você superdimensionou. Você acreditou que não foi.
Então, falha no seu planejamento. Isso é o risco. Quando dá uma situação muito aquém do que você esperava, é o risco, você terminou tendo a mais do que você esperava. Você imagina você tentar vender um veículo. É produzido on demand, quer dizer, 10 pessoas querem comprar, você vende. Você produz para 10, porque você não vai ficar com estoque. Sai muito caro o estoque de veículos. Aí você imagina, você entrou. Isso aconteceu, tá? Isso aconteceu no passado, não vou dizer quanto, não você descobre a minha idade, mas no passado aconteceu. Uma determinada empresa, eu não lembro agora, foi aqui no Brasil que ela fez uma, se eu não me engano, foi o Corsa, o Corsinha. Eles fizeram um esforço de marketing tão grande que caiu na vontade da sociedade. Todo mundo começou a querer comprar. Resultado, eles não tinham estoque para vender. Eles tiveram que fazer um demarketing, quer dizer, tiveram que fazer o serviço oposto para o pessoal quietar e não querer comprar mais, pelo menos por enquanto. Quer dizer, uma falha de previsão. Então, essa questão, quando você, depois dessa situação de risco, você tem que aprender a ponderar e avaliar o que foi feito. Olha, uma outra visão que nós temos também dessa questão da visão sistêmica. Você tem os problemas críticos, de um lado você tem mudança, do outro você tem o quê? Escuta ativa. Lembra que a gente falou de alinhar os pensamentos, as ideias, é isso aí. Escuta ativa. Você tem que fazer com que as pessoas precisam falar e você precisa ouvir, mas também você precisa ser ouvido. Essa questão de você elaborar estratégia é sempre com visão de futuro. E essa complexidade do sistema, que você não pode desconsiderar nunca, ela tem a ver com a visão do sistema, do sistema que traz essa visão sistêmica. É o todo abrangido. Você precisa pensar, entender e facilitar que as coisas aconteçam, assim como ampliar, trabalhar, estabelecer e possibilitar que essa visão sistêmica seja abrangente e que ela possa ser confluída, ou seja, todas as partes possam ser ouvidas, porque não existe nada estático, tipo uma caixa isolada, ok? Então, vamos lá. Eu estou trazendo esse exemplo para vocês, que é daqui do Estado de Tocantins, e é novíssimo isso aqui. Quer dizer, novíssimo em termos dos dados que eu estou trazendo. É o exemplo. O planejamento do Estado do Tocantins é o planejamento plurianual de 2020 a 2023. Eu deixei no rodapé aqui abaixo do slide, você tem a fonte, né? Vocês podem pegar essa fonte e ir lá, dar uma olhada de perto. Eles têm, eu trouxe 3 exemplos. O objetivo, trouxe ações de gestão, trouxe as entregas que estão sendo previstas nesse plano plurianual. Vamos ver. O primeiro, a gente vai ver o objetivo. Então, e depois as entregas. Quando você clica, ele te abre isso aqui. Pode estar bem pequenininho para vocês, mas eles abrem uma parte, é justamente essa parte aqui. Tá? Ele está dizendo aqui quais são os objetivos desse plano. Então, todos os órgãos se unem, cada um no seu departamento, com a sua obrigatoriedade, com a sua função, para poder atender aos objetivos do Estado. Então, isso aqui já seriam as intenções, cada um deles fazendo as suas entregas também, e, por fim, as entregas finais, que são esses aqui, que são os resultados. Ok? E eles têm a previsão, veja bem, a meta financeira, a meta física, está tudo escritinho. Está lá no site. Eu sugiro que vocês dêem uma olhada. Isso é importante para nós, enquanto cidadãos, e principalmente para vocês que estão fazendo com gestão pública. Aprender a acompanhar esse tipo de coisa. É chato? Não é chato. É necessário. Tá bom? Então, vamos lá. O que a gente pode ver desse site, em termos de explicação? Esse site, que eu estou trazendo de volta aqui, né, o endereço dele, ele pode ser entendido, sim, como um excelente exemplo da visão sistêmica aplicada ao planejamento estratégico na gestão pública. Porque ele traz o seguinte, uma visualização do plano plurianual, PPA, do Estado Tocantins nesse período, 2020 até 2023. Aqui, a gente procura explicar que esse PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo utilizado pelo governo
para estabelecer as diretrizes, objetivos e metas a serem alcançadas no período de 4 anos. Então, a gente observa, por tudo que a gente analisa no site, que ele é construído de forma integrada mesmo. Ele pega todos os departamentos, todas essas secretarias, e cada um vai trazendo a sua responsabilidade, jogando ali dentro, estabelecendo prazos, quanto vai custar aquilo, o tempo que ele vai atingir, quais são os públicos que ele vai envolver. Inclusive, é chamada a sociedade para colaborar, para construir esse plano plurianual. A gente vai discutir um pouco isso um pouco mais à frente, não vai ser agora. Eu acho que na próxima aula. Mas, por enquanto, é só isso que a gente vai discutir. Então, é o seguinte, essas áreas de atuação do governo e suas respectivas programas e ações. Esse somatório de programas e ações é que vai terminar dando o quê? Essa interdependência e essa interação que você tem do planejamento. Então, sim, o site do PPA do Estado do Tocantins, ele é um exemplificador, ou posso dizer, um excelente exemplo da forma clara da aplicação da visão sistêmica do planejamento estratégico na gestão pública. E ele evidenciando a importância da consideração dessa evidência. Ok? Então, veja bem, pelo que vocês observaram, vocês notam o seguinte, o pessoal fala que a administração pública trabalha errado, que falha, coisa e tal. Também tem falhas. Mas tem muito instrumento para trabalhar de uma forma correta. Bastante. A grande maioria dele veio da administração privada, entendeu? Porque, veja bem, a ideia da administração começou na coisa pública. Nasceu com guerras. Estudos sobre guerras. Por isso que eu pedi lá para trás, eu passei um vídeo para vocês, é uma animação, né, sobre Sun Tzu, a arte da guerra. Muito interessante. Então, ele utilizava diversas estratégias para conquistar a guerra, para ele não perder. Uma coisa que eu achava interessante que ele falava, que ele escreveu, né, que ele disse assim, o maior guerreiro, né, o maior vitorioso, é aquele que luta e ganha 1000 guerras. É aquele que luta ganha uma guerra sem lutar. Olha o nível de pensamento do cara, entendeu? Então, é o seguinte, tem muita coisa para ser feita. Então, a coisa saiu da administração pública, da coisa pública, e a administração privada olhou e fez, rapaz, eu gostei, vamos começar a operar nisso aqui. Começaram a operar a parte da administração, né? Subdividindo em gestão, coisa e tal. Resultado, deu tão certo, porque a coisa pública, a iniciativa privada não pode falhar. Se ela falhar, ela quebra. As empresas fecham. Já a administração pública ela não quebra porque tem todos nós que estamos bancando ela. Então, a responsabilidade é muito maior. Entendeu? Então, a gestão pública ela tem um viés assim, especial para que a coisa funcione bem. Mas daqui para lá a gente ainda vai discutindo muito mais coisas, pode ter certeza. Bom, e por aqui eu vou ficando, não quero passar mais tempo para cansar vocês. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá e fiquem em paz. Tchau, tchau.